Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na nossa união de casais online e desta feita nós vamos dar prosseguimento à segunda parte do nosso estudo bíblico, a ira de Deus. Nessa segunda parte nós vamos tratar de como a ira de Deus é revelada, de que forma Deus revela a sua ira. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Se for possível, abram lá em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Vamos começar no verso 18. E aí, vamos ver no verso que está escrito: portanto, a ira de Deus. Primeira palavra que nós vamos analisar é esta palavra, é revelada. A ira de Deus, ela é revelada dos céus. Vamos falar rapidamente sobre de onde ela vem, mas eu quero falar especificamente sobre esse verbo, que no Novo Testamento, ele também aparece no livro de Apocalipse. O verbo no grego, traduzido para a ira de Deus é revelada, é o mesmo verbo utilizado no livro da Revelação. A palavra grega do texto que foi traduzida é a mesma do Apocalipse. E essa revelação não é uma revelação distante. Para os irmãos entenderem, vou revelar agora quem ganhou o prêmio de casal mais assíduo da União de Casais Online. E aí eu digo lá o nome do casal. Pronto. Revelei. Não. Aqui a revelação é uma ação contínua. É uma ação dinâmica, em movimento. Essa revelação, ela começa lá no início, no Éden, e vai até o Apocalipse. Nesse meio está Romanos, a sua palavra. A igreja de Roma. Estão entendendo? Muito bem. A ira de Deus é revelada. Começou aonde? No passado, quando foi pronunciada no jardim do Éden. Lembra? Falamos que Deus é santo, que Deus odeia, que Deus tem nojo, tem ojeriza do pecado. E que Ele odeia aquele que pratica o pecado. Pecador. Lá no jardim do Éden, o que aconteceu? A desobediência. Quem pecou? Adão e Eva. Deus manifestou a sua ira sobre Adão e Eva. A eles foi dada a primeira sentença de morte. Se Adão não tivesse desobedecido, meus irmãos, não só a morte espiritual, mas a morte física teria sido evitada. O motivo pelo qual nós, seres humanos, não costumamos a lidar bem com a morte física, não aceitamos, pranteamos, nos deprimimos, sofremos, é porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver. Mas, por causa do pecado, a ira de Deus proferiu a primeira sentença de morte. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Nós, Jesus Cristo lá na criação, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Acabou. Resultado de quê? Da ira de Deus revelada lá no início. Ainda lá no início, a terra foi amaldiçoada. Todo aquele ambiente controlado do jardim do Éden, onde o homem seria o gestor. Água, plantas, comida, todos vivendo num ambiente perfeito e equilibrado,
a terra, a partir do pecado, por causa da ira de Deus, foi amaldiçoada. Visto que você comeu do fruto da árvore, a qual eu lhe ordenara, para que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Não é o que vivemos hoje? Consequência de quê? Da ira de Deus. O homem, por conta da ira de Deus, por conta do pecado da desobediência, foi expulso do paraíso terrestre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do lado de fora do qual foi tirado. Cultivar agora a terra amaldiçoada. Perceberam? Consequências da ira de Deus? A ira de Deus continuou sendo revelada no passado mediante castigos exemplares. Volta e meia, Deus, que é Deus, eu mato, eu firo, eu faço viver, eu curo. Eu sou. O que ele fez? Mandou o dilúvio. A ira de Deus fez com que, ao constatar o aumento da corrupção na terra, que Deus ali a destruísse, juntamente com todas as pessoas vivas, exceto Noé e sua família. A destruição das cidades com fogo do céu, vimos domingo passado, Sodoma e Gomorra, manifestação da ira de Deus, manifestação dinâmica, contínua, começou no Éden, estão me acompanhando? Já estamos mais aqui na frente. O reinado da morte do mundo todo. Qual a situação do mundo que nós vivemos? O mundo jaz no maligno. A maneira com que o mundo está, com que as coisas acontecem, a natureza, as guerras, as chacinas, as violências, o livre-arbítrio, tudo isso é consequência da decisão de Deus de permitir que aconteça, por conta da sua ira. A ira de Deus foi proclamada na maldição da lei para cada transgressão e foi imposta a instituição do sacrifício. O primeiro sacrifício que ocorreu foi dos animais dos quais Deus tirou a pele para vestir Adão e Eva. E ele só teve que fazer isso por causa do pecado. A partir de Moisés foi instituída a lei. E a lei determinava sacrifícios para a remissão dos pecados daqueles que os cometiam. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, disse Paulo aos Gálatas. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. A maldição, a ira de Deus passou a pesar sobre todos aqueles que não praticavam os mandamentos das obras da lei. A ira de Deus. A ira de Deus que se revelou no passado continua se revelando nos dias de hoje. E por favor, não me perguntem se tudo aquilo que nós, na nossa geração, já presenciamos, inclusive essa pandemia pela qual estamos atravessando, se ela faz parte de uma manifestação da ira de Deus. Não me perguntem isso porque eu não sei. Eu não posso dizer sim e nem dizer não. Os desígnios de Deus são insondáveis. Não cabe a nós sairmos por aí dizendo, está vendo? Pecadores, o mundo, é por isso que está aí, acontece isso, tsunami. Nós não temos essa autoridade e não temos essa ciência. Lembra lá, nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Tome cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala. Mas ela continua sendo revelada com o meu e com o seu pecado. Toda vez que eu peco, toda vez que você peca, a ira de Deus se manifesta. Com o pecado da humanidade descrente, com certeza.
Deus não está alheio, Deus está vendo. Volta e meia, ele manifesta a sua ira, não sei necessariamente em que local, de que maneira, mas ela se manifesta com a humanidade que o rejeita. Ela se manifesta com o pecado das nações que viraram as costas para ele, que escarnecem e blasfemam contra o nome de Deus. Todos esses setores, entre nações, a humanidade, incluindo eu e você, estamos debaixo de uma ira contínua e dinâmica de Deus. Com os que rejeitaram no passado e com os que rejeitam hoje, os parlamentos, as cortes judiciais, temos visto aí demonstrações terríveis. A imprensa, a mídia, literatura, teatro, telenovelas, filmes impróprios, festas mundanas da carne e o dia a dia secular. Em todas essas situações, Deus manifesta a sua ira. Segundo, depois que vimos como ela é revelada, de onde ela vem? Ela vem dos céus. A ira de Deus se revela lá dos céus, daquele que está sentado no trono, que é santo e que olha para aquele que ele criou à sua imagem e semelhança, agora caído, rebelado contra Deus. E esses se tornam alvos da ira de Deus. Lá dos céus até a mim, a você e a toda a humanidade. Ainda no versículo 18, ela se revela e se manifesta lá dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que trocam a verdade pela injustiça. Ainda no versículo 18, você que atendeu o meu apelo e está com a sua Bíblia aberta. Vamos lá. A causa e o alvo da ira de Deus estão contra o homem, contra nós. Romanos capítulo 2, versículo 5, diz: contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, coração rebelde, você está acumulando ira contra si mesmo. Quanto mais nos rebelamos, quanto mais teimamos contra Deus, estamos acumulando sobre nós mesmos a ira, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Terrível é cair nas mãos do Senhor. Vamos lá. A causa e o alvo da ira de Deus estão contra o homem. Vamos entender agora o que falamos anteriormente, no slide anterior. Que pratica a impiedade. O que é a impiedade? É a iniquidade. É o paganismo. São homens que não creem em Deus. Homens que não temem a Deus. Homens que não amam a Deus. Essa impiedade necessariamente vai se concentrar nos pecados religiosos relacionados com Deus, ou seja, a idolatria. A idolatria de imagens, a idolatria de esculturas, a idolatria de deuses que não existem, a idolatria de tudo aquilo que nós colocamos como prioridade acima de Deus. Impiedade vai estar relacionada com a idolatria. Nós vamos ver no decorrer do texto essa confirmação. Segundo,
O homem que pratica a injustiça. O que é injustiça? É um ato de desamor. É quando você não tem amor ao próximo. Quando você usa o próximo, quando você vilipendia o próximo, quando você tortura, quando você faz sofrer, quando você mata o próximo. E quando você faz outras coisas com o seu próximo, como desvios de retidão moral, como perversão moral, injustiça. Causa e alvo da ira de Deus. A injustiça vai nos levar a uma perversão moral, onde a gente não consegue mais identificar o que é moralmente correto em relação ao nosso próximo. Terceiro, esse homem que pratica a impiedade e a injustiça, ele conhece a verdade. Conhece. Ele tem consciência de que está errado. Ele tem consciência que está fazendo algo errado. Mas, o que ele faz? Ele a suprime. Ele suprime a verdade. Ele omite a verdade. Ele sufoca a verdade. Ele substitui a verdade pela impiedade e pela injustiça, porque ele quer praticar o pecado. Ele sabe. Mas ele quer praticar o pecado. Então o que ele faz? Ele fecha os olhos. Ele omite. Ele encobre a verdade. Quando ele rejeita a verdade, ele escolhe pecar. E o salário do pecado é a morte. Porque o homem se relaciona de forma errada com Deus, através da idolatria, através de rejeitá-lo, através de blasfemar contra ele. Ou seja, não há um relacionamento entre esse homem e Deus. Quando não há esse relacionamento entre o homem e Deus, ele também vai se relacionar de forma errada com o seu próximo. O homem vai escolher viver na contramão, batendo de frente com a vontade de Deus. Por quê? Eu gosto desse termo aqui usado pelo pastor Hernando Dias Lopes. Por que ele faz isso? Porque ele quer beber todas as taças dos prazeres que o mundo oferece. É como se fosse um balcão self-service. E você ali olhasse para aqueles cálices, para aquelas taças, e você, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que Deus é contrário, você quer beber. Você quer esgotar cada uma dessas taças, essas taças de prazeres. Por isso que você rejeita, por isso que você omite a verdade. O homem escolhe deliberadamente. Não precisa de ninguém não. Ele, o coração dele, delibera escolher se afundar na lama do pecado e continuar no caminho largo que conduz à perdição. O homem vai escolher rejeitar a verdade e aí ele vai provocar sobre si próprio a santa e justa ira de Deus. Meus irmãos, vamos agora para o capítulo 19 e 20. As manifestações dos atributos de Deus. Depois que o homem rejeita, depois que o homem escolhe a impiedade e a injustiça, mesmo sabendo da sabedoria, mesmo sabendo, tendo conhecimento de Deus, das verdades de Deus. Continua o texto, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Estamos chegando lá naquela questão importante. Pois o que de Deus se pode conhecer, diz Paulo. Ah, eu não conheço Deus. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre esses homens. Porque Deus lhes manifestou. Deus não manifestou lá para Adão, para Eva,
comereis do fruto. Não houve uma manifestação? Deus não deixou, houve uma opção de rejeitar a verdade. Eva preferiu ouvir a Satanás, a mentira de Satanás, e Satanás colocou a verdade de Deus como mentira, ou seja, uma inversão de valores. E Adão foi junto. Então, Deus se manifestou ali. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Primeiro que ninguém nunca viu Deus, porque Deus é Espírito. A gente sente a sua bondade, sente seu amor, pode sentir também a sua ira. São atributos invisíveis, que têm consequências, mas que a gente não pega, que a gente não vê. O seu poder para criar céus, terra, luz, águas, vegetação, animais, o homem. Seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Vejam bem, essa natureza divina tem sido vista claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas. Nós, como homens, quando olhamos num ambiente de natureza, não selva de pedra, construções, quando a gente consegue ir para um lugar onde você, até o horizonte, só consegue contemplar rios, mares, vegetação, céu, o ar que você respira, ali você está sendo privilegiado com a manifestação do poder de Deus. É por isso que tais homens são indesculpáveis. Vamos abrir um parênteses para falar sobre aquela questão que eu prometi na semana, no domingo passado. A pergunta, vimos anteriormente, tais homens são indesculpáveis. Quem nunca ouviu falar do Evangelho também é indesculpável. Deus condenaria um inocente? Eu me lembro, em 1981, e olha, já passou muito tempo, eu tinha recém-ingressado na empresa por onde trabalhei, e assim que eu me identifiquei como cristão, um colega mais velho, mais experiente dentro da profissão, num dia que nós saímos num serviço externo, ele me perguntou, você é crente? Eu falei, eu sou crente em Jesus Cristo. Sim. Igreja, você vai na igreja lá, com o padre? Não é padre, é um pastor. É um pastor? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas, você é uma pessoa que, para ter chegado aqui e ocupado essa vaga, você é uma pessoa que, com certeza, é muito inteligente. Eu falei, muito obrigado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você pode acreditar num Deus que condena as pessoas que nunca ouviram falar dele? Bom, essa pergunta que ele fez é uma pergunta que talvez você já tenha sido inquirido por uma outra pessoa. E demonstrou que ele tinha um certo conhecimento, porque ele chegou no ponto-chave. Aí ele ainda falou assim, por exemplo, o índio está lá, nasceu, meio da selva, coitado. Não sabe que é Deus, que é o Jesus Cristo aí na tua religião, ouviu falar de inferno, céu. Se ele nunca passou a vida toda, se ele morrer, ele vai ser condenado? Vai. Não. Não vou nem mais conversar contigo, ele falou assim. Agora, tudo aquilo que eu achava de você caiu por terra, porque eu não acredito que uma pessoa de bom senso, uma pessoa inteligente, possa acreditar nisso. A não ser que o teu Deus seja um Deus sarcástico, um Deus que injusto, porque como é que uma pessoa inocente vai ser condenada? Não sei se alguém já fez esse tipo de questionamento para você. Vamos lá entender. Meus irmãos, a manifestação e a revelação do poder de Deus através da própria criação da natureza, olha aqui, ó, é suficiente para ser vista essa manifestação e esse poder de Deus. É suficiente para a manifestação e a revelação do poder de Deus ser sentida e compreendida pelo homem.
Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os atributos que na criação Deus colocou no nosso coração faz com que nós tenhamos condições de perceber a existência da manifestação de um único Deus através daquilo que a gente vê, que sente e compreende através da natureza. Até por aquele homem que nunca ouviu falar de Deus. Por isso, ainda assim, ele se torna indesculpável. Mas vamos continuar para você poder fechar o raciocínio. Diz o Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. É uma poesia? Sim. Mas, acima de tudo, é uma verdade. Quando a gente olha para a imensidão dos céus, não há outra maneira a não ser reconhecer a obra das mãos de Deus. Em toda a criação, em toda, é possível identificar a digital do próprio Deus, e o seu poder está estampado diante dos olhos de todos os homens, sem exceção. Jeremias disse: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Deus se manifesta e se revela naturalmente na consciência do homem. Quando Deus nos criou, Ele nos colocou uma consciência. Tanto que Adão, depois que desobedeceu, imediatamente a consciência o acusou. O que ele fez? Se escondeu. Por que ele deveria se esconder? Por que ele teve medo? Porque a consciência mostrou para ele que ele havia pecado. Que o que ele fez tinha desagradado a Deus. É por isso que há no interior do homem um senso moral colocado pelo próprio Deus na criação, conforme a sua imagem e semelhança. Qualquer pessoa, em qualquer tribo, tribos indígenas, tribos de criações como os maias, os astecas, tantas outras civilizações antigas, cada um daqueles homens sabia exatamente quando estava fazendo bem e quando estava fazendo mal. É um atributo que nós recebemos de Deus. Nós sabemos. Ainda que nós não conheçamos Deus como nós conhecemos, ainda que nós nunca tenhamos ouvido falar sobre a salvação de Jesus Cristo, nós como homens nascemos naturalmente, a nossa natureza tem esse sentimento do que é errado e do que é certo. Por isso, não há justificativa quando a gente faz o errado. Você deve conhecer pessoas, inclusive, que podem até se denominar ateus ou agnósticos, mas que por conta de uma criação, de uma cultura, de uma família moralmente correta, essa pessoa, ela, independente de qualquer maneira, de qualquer religião, de qualquer doutrina, ela conhece, ela faz as coisas certas, porque aquilo conforta o seu coração, foi aquilo que ele aprendeu, já estava no seu coração, a sua consciência, e ele agora tem a capacidade de fazer o bem. Diz Tiago, segundo a sua vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Meus irmãos, nós fomos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Depois houve a queda, mas foi assim que nós fomos criados. E ainda que tenha havido diversas modificações dos DNAs presentes em toda a humanidade, desde Adão até aqui, esse sentimento continua presente nos nossos corações. Por isso,
Quando fazemos algo errado, nossa consciência nos acusa. Pois há um tribunal moral aqui, ó, dentro do nosso coração. Tito diz o seguinte: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aquele que nunca ouviu falar de Deus, aquele que está lá naquela tribo, quando ele violenta uma mulher, ele sabe que é errado. Quando ele mata alguém, quando ele rouba, quando ele faz qualquer atitude contra a soberania, a vontade, o DNA que Deus colocou no seu coração, ele sabe. É o que Paulo falou lá no início. Sabemos, mas rejeitamos. Conhecemos a verdade de que aquilo é errado, mas a omitimos, porque a gente quer continuar fazendo o que é errado. Os homens, meus irmãos, eles não são indesculpáveis porque não ouviram o Evangelho. A junta de missões, o próprio Jesus falou: vão até os confins da terra, pregar o Evangelho a todas as criaturas. A junta de missões nacionais, mundiais e outras organizações missionárias independentes estão aí enviando os missionários para falar sobre Jesus. Mas aqueles homens lá que ainda não ouviram, eles não são indesculpáveis porque não ouviram o Evangelho. Os homens são indesculpáveis porque não honraram o seu Criador, que poderia ter sido reconhecido através da manifestação da criação, da sua e da natureza. Os homens nascem com seus corações ligados a uma atração inelutável, ou seja, você não consegue lutar contra essa tendência de adoração, de exercer fé em cultos e rituais litúrgicos religiosos, que eles corrompem e transformam em paganismo e idolatria politeísta. Faça aí uma varredura na história geral dessas civilizações, dos povos, da própria historicidade da Bíblia, que nos mostra isso. Como ele, homem, foi criado para honrar a Deus, para adorar um Deus, para glorificar um Deus. Ele tem isso dentro do seu coração. Ele não pode fugir. Mas o que ele faz? Ele prefere atribuir a fenômenos da natureza, a imagens, a esculturas, a outras coisas, como Deus. Os deuses pagãos, dos filisteus, dos fenícios, dos amorreus, dos amonitas, e de todas as civilizações, os incas, os maias, os povos indígenas que adoram o sol, a lua, a pagelância. Tudo isso está relacionado com o desejo do homem de adorar e de glorificar a Deus, mas ele rejeita ao Deus da criação. E ele cria um Deus para ele. Estão entendendo, meu? Os homens são indesculpáveis, não por causa da ausência da fé em Deus, no Deus verdadeiro, mas por causa da presença nata, da rebeldia dentro do nosso coração, da presença natural, presença nata, da rejeição, da presença natural da maldade e da perversidade nos corações dos homens. É por isso que os homens são indesculpáveis. Respondendo à pergunta, então, a ira de Deus condenaria um inocente que nunca ouviu seu nome, ou o nome de Cristo? Resposta: não. Não, não. Porque não há nenhum homem inocente. Não existe. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Concluindo, Paulo falou sobre a universalização, sem exceção do pecado, a partir de Adão. Hoje a gente está ouvindo falar sobre a universalização da salvação. Deus é amor, não haverá juízo, ou até haverá, mas seremos perdoados, porque Deus é amor.
todos seremos salvos. Errado. Na contramão da universalização da salvação, Paulo ensina a universalização, sem exceção, do pecado, a partir de Adão. Tanto para nós, como para aqueles que estão lá, em algum lugar mais erro, mais escondido, mais impenetrável da natureza, e que nunca ouviu falar de Deus e nem de Jesus Cristo. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, lembra? Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Tais homens são indesculpáveis. Fechamos os parênteses. Continuando no versículo 19 e 20, concluindo, Paulo falou sobre a universalização sem exceção do pecado. Já lemos esse texto, não é isso? Mandei para frente. Deus também se manifestou e se revelou nas Escrituras de uma maneira especial. Meus irmãos, desde lá do início, começando por Moisés, Deus se manifestou ali, instituiu a lei, instituiu o que era lícito, o que era ilícito, quais eram as consequências, os sacrifícios necessários para fugir da ira de Deus por conta daqueles pecados. Deus tem se manifestado através da sua palavra. E nos dias de hoje, nós temos aí as Escrituras completas, como manifestação do poder de Deus, da existência de Deus, daquilo que é necessário para não cairmos sob a ira de Deus. Toda a Escritura, veja, não está escrito alguma parte, grande parte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Lembra lá o homem optando pela injustiça? Ela corrige, ela instrui na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para fazer o bem e não para pecar. Deus se manifestou ainda e se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A segunda aliança, a nova dispensação, enviou o seu Filho. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Deus estava presente em Jesus Cristo e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito Jesus Cristo, disse João, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Quanto mais o tempo passa, mais as manifestações de Deus estão presentes. Assim sendo, tais homens que optam pela impiedade e pela injustiça e que rejeitam a verdade divina são responsáveis e indesculpáveis diante de Deus. E por isso estão sob a ira de Deus. De forma que tais homens são indesculpáveis. Em nosso próximo encontro, próximo domingo, vamos falar da rejeição do homem a Deus. E vamos ver que quando o homem insiste, Deus dá a ele o que ele deseja. Nessa semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações e os sofrimentos, os problemas e os temores, nos apresentaremos diante de Deus em oração e Ele nos dará a vitória. Que Deus a todos abençoe. Até o nosso próximo encontro.